Olá, meus irmãos, passando aí hoje nessa quarta-feira, dia 9 de agosto, 18ª semana do Tempo Comum, hoje dia de Santa Teresa Benedita da Cruz, ou seja, Edith Stein, né? Muito bem, para meditarmos então o Santo Evangelho meditado hoje será o Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Mateus, lá no seu capítulo 15, versículo 21 ao 28. Jesus partiu dali e retirou-se para os arredores de Tiro e Sidônia. E eis que uma cananeia originária daquela terra gritava: Senhor, filho de Davi, tem piedade de mim. Minha filha está cruelmente atormentada por um demônio. Jesus não lhe respondeu palavra alguma. Seus discípulos vieram a ele e lhe disseram com insistência: Despede-a, ela nos persegue com seus gritos. Jesus respondeu-lhes: Não fui enviado senão às ovelhas perdidas da casa de Israel. Mas aquela mulher veio prostrar-se diante dele, dizendo: Senhor, ajuda-me. Jesus respondeu-lhe: Não convém jogar aos cachorrinhos o pão dos filhos. Certamente, Senhor, replicou ela, mas os cachorrinhos ao menos comem as migalhas que caem da mesa de seus donos. Disse-lhe então Jesus: Ó mulher, grande é a tua fé, seja-te feito como desejas. E na mesma hora sua filha ficou curada. Pessoal, o evangelho de hoje é de fato maravilhoso. Jesus está lá no território pagão, né? E esse relato ressalta a fé de uma mulher e o papel dos discípulos. Então, os apelativos da Cananeia, né? Aquela mulher da Ciro-Fenícia, né? E abre aspas, né? O cachorro são apelidos das pessoas pagãs. Então é ressaltado o diálogo de Jesus com a mulher que, por causa de sua manifestação de fé, rouba, abre aspas, fecha aspas, de Jesus o milagre. Consegue de Jesus esse milagre. Então o pão aqui significa os milagres que Jesus realiza. Por outro lado, né? Nós temos aqui que comer as migalhas equivale a receber o dom da cura da filha. Tudo é uma simbólica, é preciso entender o contexto para não criar um pretexto. O pão que Jesus reparte é o pão do reino e os seus ensinamentos, a sua palavra, essas palavras de vida. Os discípulos, novamente, são os intermediários entre Jesus e a mulher. Ao interceder para que atenda ao seu pedido, então, ou seja, é a referência a uma situação concreta da igreja nascente, né? Algumas pessoas tinham dificuldade em aceitar os pagãos na igreja. E Jesus relembra que ao aproximar dos pagãos, manifestaram uma fé exemplar, por isso são bem-vindos e também destinatários do reino, porque a salvação é para todos. Deus quer que todos se salvem e cheguem ao conhecimento da verdade. Então, mais do que nunca, o evangelho de hoje nos coloca diante dessa cena belíssima, né? Mas ao mesmo tempo desconcertante, dessa mulher Ciro-Fenícia que suplica a Jesus o milagre pela filha. É desconcertante ver ao mesmo tempo a piedade daquela mãe e de Jesus, que é a fonte da piedade, quando fica em silêncio. Então a piedade é uma virtude da mãe que cuida do filho. Mas essa mulher manifesta a piedade em dois sentidos interessantes. A piedade da mãe, pois que ela quer a cura da filha. E a piedade de filha, pois se coloca confiante, com muita fé, debaixo da proteção de Jesus. No entanto, Jesus, a fonte da piedade, da misericórdia e do amor, permanece em silêncio. Por que ele age assim? Ora, isso é algo que vai iluminar nossa vida espiritual e nossa vida de oração, não é verdade? Nossa vida interior. Deus, quando silencia, quer que lhe mostremos mais fé e também mais humildade. Então essas duas virtudes, fé e humildade, né? Essas virtudes principais sobre as quais está edificado o edifício da nossa oração, da nossa vida espiritual. Mais fé. Por isso ela diz: é verdade, Senhor.
O que quer dizer que ela crê, de um lado, que Jesus veio em primeiro lugar para os judeus, para os seus, e de outro, que ele pode procurar curar sua filha. Então ela professa sua fé no poder do Cristo, do Messias, mas o faz com humildade, dizendo: os cachorrinhos recebem também do seu senhor as migalhas que caem da mesa. Ela, embora se rebaixe como um cachorrinho, por ser pagã, demonstra a piedade e a fidelidade de uma verdadeira filha de Deus e aguarda o pão espiritual, essas migalhas, essas bênçãos, esse milagre que será feito. Temos aqui, então, toda uma baliza para a nossa vida espiritual. Se queremos ter vida espiritual, o primeiro passo é humilhar-nos diante de Deus, da sua poderosa mão. Quando as pessoas começam a ter vida de oração, uma das grandes dificuldades está em se livrarem da vaidade, do orgulho. É necessário ser humilde, como nos ensina São Felipe Neri. Ele ensinou aos seus filhos, e para nós é exemplo. Sejam pequenos, sejam humildes, porque se não formos humildes e pequenos, Deus resiste aos soberbos. Então, se a gente for lá meditar o livro dos Provérbios, é citada 2 vezes também no Novo Testamento, na primeira carta de São Pedro, outra na carta de São Tiago. Na carta de São Pedro temos um belíssimo comentário nesse evangelho. Deus resiste ao soberbo, mas dá a sua graça aos humildes. Humilhai-vos, pois, sob a poderosa mão de Deus, para que na hora oportuna ele vos exalte. Lançai sobre ele as vossas preocupações, pois é ele quem cuida de vós. Olha que atitude belíssima. Então, meus irmãos, como podemos imitar essa mulher pagã que lança sobre Jesus suas preocupações? A sua filha endemoniada precisa desse milagre. Quantos milagres precisamos hoje? Para nossa família, a conversão de um amigo, a conversão de um familiar, a conversão dos pecadores, esse mundo em guerra. Ora, quantas maravilhas poderão acontecer, quantos milagres. É preciso sermos humildes e crer totalmente em Cristo. Então essa é a atitude do orante que tem fé, mas ela o faz não com soberba, não como quem se apresenta diante de um balcão de serviço de atendimento ao consumidor exigindo seus direitos ou querendo fazer troca com Deus. Não, porque Deus resiste aos soberbos. A atitude é outra. A atitude é rebaixar-se, é humilhar-se diante da poderosa mão de Deus. Eu sou um nada. É verdade, sou somente um escravo, e dos escravos mais miseráveis. Sou realmente inútil, mas confio em vós, Senhor, porque vós és o meu Deus, um Deus de amor. Então, vamos lá. Humilhai-vos debaixo da poderosa mão de Deus. Eis aí a atitude da humildade. Lançai sobre ele as vossas preocupações, pois ele tem cuidado de vós. Eis aí uma atitude de fé. Humildade e fé, 2 virtudes fundamentais para a nossa vida espiritual. Hoje, de Santa Teresa Benedita da Cruz, Edith Stein, juntamente com a Santa Brita e Santa Catarina de Sena, é uma das patronas da Europa. E rogue a Deus por nós para que a nossa humildade e nossa fé sejam grandemente aumentadas. Deus abençoe você para que, cheios do Espírito Santo, possamos afirmar como salmista no Salmo 106: lembrai-vos de mim, Senhor. Grande abraço, muito obrigado, curte e compartilha.